Shabbat Shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Parashá. Hoje é a Parashá de número 35, Parashá Nassô, faça, que corresponde a Números, capítulo 4, versículo 21, e vai até número 7, versículo 89. Então, é uma paraxá que vai falar sobre as funções dos levitas, né? Os descendentes de Merari, os descendentes de Gershon, os descendentes dos levitas e os seus serviços. Depois nós vamos ter os mandamentos sobre a mulher suspeita de adultério. Teremos também a lei sobre o Nazir, o Nazireu. Temos a bênção sacerdotal que o Eterno ensinou. Então, essa paraxá é uma paraxá muito rica. Mas, como prometido, nós passamos essa semana por mais uma moed, por mais uma festa do Eterno, a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, onde nós celebramos a entrega da Torá. Essa festa tem esse apelo, e nós, como discípulos de Yeshua, celebramos também a entrega ou derramamento do Espírito Santo, que aconteceu também na festa de Shavuot, sobre a igreja, sobre a comunidade messiânica de Yeshua. Então, o Eterno tanto deu a Torá, como deu o Espírito da Torá. E por isso, o tema de hoje. Hoje nós vamos meditar sobre a letra da lei versus o espírito da lei. São duas coisas distintas. E nós não podemos viver a letra da lei de forma alguma. E nós vamos ver através do ensino do apóstolo Paulo, principalmente, que a letra ela mata, ela traz morte. Então nós vamos meditar principalmente no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, que é um texto muito difícil. Claro, se tratando do apóstolo Paulo, do Rabino Shaul, ele escrevia de forma muito difícil. Não é fácil e não é simples entender os ensinamentos de Paulo. E, principalmente, 2 Coríntios, a forma como Paulo vai falar para a igreja de Corinto, eles já sabiam sobre o que Paulo estava tratando. Já conheciam o entendimento de Paulo. Então, a gente meio que pega, literalmente, o bonde andando. Então, você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que aprofundar para entender o que realmente Paulo estava dizendo. E Paulo, meus irmãos, ele fala e ensina de forma difícil. Não é simples entender Paulo. Com todo respeito, uma pessoa com pouco conhecimento, com pouca leitura, com dificuldade de interpretação de texto,
ela corre sérios riscos de entender Paulo errado. E outra, é o que eu sempre ensino aqui na congregação: se tem alguém que é mal compreendido em todos os setores, é Paulo. Paulo, ele é mal compreendido pelos cristãos, que têm o entendimento que Paulo falava contra a lei. É aquilo que nós chamamos de antinomismo, anti-lei. Então, a igreja hoje já faz uma leitura sobre Paulo já com um óculos. O óculos da interpretação de que Paulo vai falar contra a lei. Então já tem essa lente de que impede a pessoa de ler o texto e interpretar. Paulo também é mal entendido, mal compreendido, mal visto no judaísmo. Tem muitos que defendem, não, Yeshua foi um bom judeu. Esse Yeshua aí que muitos seguem como Messias, nós não cremos, falando dos ortodoxos, muitos vão dizer, nós não cremos nele, mas ele foi um tzadik. Alguns vão dizer, não, ele foi um justo. Não, ele foi um judeu praticante. Nós não cremos nele como Messias, mas foi um bom judeu. Tudo que ele ensinou, alguns vão dizer, ele não ensinou nada contra a Torá. O nosso problema é com esse Paulo. Paulo que criou o cristianismo. Olha só, você vai ver muitos dizendo isso. Paulo foi quem criou o cristianismo. Paulo quem desenvolveu o cristianismo. Paulo foi quem institucionalizou. Mas Paulo não fez isso, gente. Então, Paulo, ele é mal compreendido entre os cristãos, que acham que Paulo falou contra o judeu. Paulo, ele é muito mal interpretado entre os cristãos, que interpretam de forma errada a sua carta, e entre os judeus. Os cristãos têm uma leitura de Paulo em que eles acham que Paulo falou contra a lei. Então, você vai pegar qualquer cristão, você vai ter esse problema com ele. Só que se você estuda Paulo de verdade, você vai ver que Paulo não falou contra a lei. E perceba, essa era uma acusação que ele sofria ainda vivo. Quando ele teve que levar os jovens lá no templo para financiar o sacrifício deles no templo, foi para mostrar para a sociedade, para os judeus ali de Jerusalém, que ele não estava se ensinando contra a tradição e nem contra a Torá. Paulo financiou o sacrifício, porque ele já era acusado. Você vai ler na carta aos Romanos, Paulo se defendendo, porque ele era acusado. E ele era mal interpretado. Então, nós temos esse problema de ambos os lados. E nós, como messiânicos, nós precisamos estudar muito Paulo. Por quê? Porque é principalmente nos escritos de Paulo que muitos começam a negar Yeshua. Porque se você não entende Paulo, somente entra em parafuso. Igual eu questiono alguns cristãos
que têm essa interpretação de que Paulo falava contra a lei. E aí eles vão usar texto de Gálatas, vão usar texto de Coríntios, vão usar ainda, chega a usar até mesmo Romanos. E aí eu brinco com eles, então Paulo é esquizofrênico. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Paulo, então, é hipócrita, porque se ele falou contra a lei, ele vivia só de aparência. Porque ele financiou o sacrifício dos jovens lá no templo. Olha, marca na sua Bíblia, se possível, o versículo 8. Romanos 3:8, você vai ver que Paulo era acusado e ele testifica isso na carta aos Romanos. Olha só o que ele diz. Na verdade, por que não dizer, e aí, entre parênteses, como algumas pessoas nos caluniam ao afirmar que declaramos, olha só, façamos o mal para que nos venha o bem, façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação dessas pessoas é justa. Então, você vê que várias pessoas falando que ele pregava contra as tradições, ou seja, contra a tradição judaica, contra a lei oral e contra a própria Torá, contra a circuncisão, porque a igreja, recebendo contingente gentílico, tinha problema com a circuncisão, então ele precisou de dar instrução nesse tema. E Paulo foi o último apóstolo escolhido por Yeshua. Foi o próprio Yeshua que escolheu a Paulo. Apareceu a ele em visão, ele fica cego, e aí Deus fala lá com Ananias, olha, tem um homem na rua chamado Paulo, procure ele, porque ele vai levar a minha mensagem aos gentios. Então ele foi escolhido pelo Eterno. E ele ensinou principalmente para o contingente gentílico. Mas, de novo, Paulo não escreve de forma fácil, gente. Com certeza você já conversou com alguém muito inteligente, uma pessoa acadêmica, culta. É difícil você acompanhar o raciocínio. E Paulo é muito culto. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E para ser aluno de Gamaliel, o camarada tinha que ter decorado toda a Torá na mente. E eu sei que Paulo era um desses, pela forma como ele escreve. É fantástico a memória dele. Os textos, os versículos que ele escolhe a dedo. Então, para ser aluno de Gamaliel, primeiro, ele tinha que saber decorar toda a Torá. E Paulo, ele mesmo vai dizer que da turminha dele, da época dele, ele superou a todos. É como dizer hoje, Paulo estudava em Harvard. E em Harvard, ele era o melhor aluno. Aí, você vai pegar um texto escrito do melhor aluno de Harvard. Você vai entender? Fácil. Então, por mais que Paulo tentava descer o nível, é difícil de entender e interpretar Paulo. Romanos 7, versículo 1, marca também na sua Bíblia, porque esse versículo é muito importante quando nós vamos estudar Paulo. Irmãos, certamente vocês sabem. Está vendo que ele está falando para um público que já conhecia o raciocínio, a linha dele. Estou falando àqueles que entendem a Torá.
Aí, ó. E aí, hoje você pega cristão que não sabe nada de Torá. Aí vai ler Paulo. Só que não tem noção nenhuma. Na igreja que ele faz parte, fala que a lei foi abolida. Lá no estudo da lei, que a lei é arcaica, retrógrada. E aí Paulo vai escrever as cartas dele e fala, olha, eu estou falando aqueles que entendem da lei. Falei, aí lascou. O camarada vai ler Paulo e ele não entende da lei, como é que ele vai entender Paulo? Que a Torá, que a lei possui autoridade sobre a pessoa apenas enquanto ele vive. E aí ele vai falar sobre a lei. Sobre uma lei específica aqui. Romanos 7 vai falar da lei dificílima de que uma pessoa que ia à guerra naquela época, por exemplo, Wesley ia para a guerra, ele já tinha que dar a carta para Tassiana, porque ele não sabia se ele ia voltar da guerra. Para deixar ela livre, ó, se eu morrer, meu amor, tá aqui a carta, você tá livre para casar de novo. Porque o que acontecia? Muitas pessoas vão para a guerra e o corpo o quê? Some. O corpo some. Aí, e agora? Ele está vivo ou está morto? E Tassiana não pode casar. Não sabe se o Wesley está vivo ou está morto. Como é que ela vai seguir a vida dela? Claro, ela ia esperar um tempo. O corpo sumiu, vou esperar um pouco, vou esperar o meu marido, vai que ele aparece. Mas passa um ano, passa 2, e nada do Wesley. Então tinha essa carta. Então Paulo vai tratar desse tema aqui em Romanos capítulo 7. Então a pessoa que não entende da Torá, ela não vai entender o que Paulo está falando. E outra, Pedro, o apóstolo Pedro, vai falar que Paulo escrevia difícil. Anota esse texto aí também, porque segunda Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, olha o versículo 16, de fato, Pedro está concordando, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. E olha o que ele diz, Pedro, hein? Apóstolo Pedro, que viveu 3 anos e meio com Yeshua. Elas contêm pontos difíceis de entender. Gente. E olha a acusação que ele vai fazer agora. Coisas que os indoutos... O que é indouto? Não doutor. Indouto é aquele que não tem conhecimento, gabarito. Então, coisas que os indoutos, aqueles que não têm conhecimento, e os instáveis, porque tem gente que começa uma vibe, meu filho, não, eu aceitei Yeshua agora, eu vou ser o melhor discípulo de Yeshua, e começa naquele fervor todo. Aí amanhã o cara já chutou o balde, já não quer saber de Yeshua, já virou o trem para o outro lado. Eu achava que Yeshua era de um jeito, mas não é. Então, Pedro está dizendo, olha, as cartas de Paulo possuem pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem. Então, o próprio Pedro está falando, olha, as cartas de Paulo são distorcidas. Para quê? Para a sua destruição. Como também o fazem com as outras escrituras. Então, o próprio apóstolo Pedro está chamando as cartas de Paulo de quê? De escritura. E estão falando, olha, esses indoutos e esses instáveis, eles distorcem.
As cartas de Paulo e toda a Bíblia. Então, isso é muito sério. Então, de novo, repito, não é fácil entender Paulo. E aí eu vejo muito messiânico negando Yeshua por causa disso, tá? Porque entra em parafuso. Porque uma hora Paulo vai falar que a lei é maldição. Gálatas, Paulo fala da lei como maldição. Em Romanos ele fala que a lei é boa, que a lei é espiritual, que a lei é santa. Aí o cara entra em parafuso, peraí, a lei é maldição, mas ao mesmo tempo a lei é boa, é justa, é santa, é espiritual. Aí, sabe qual que é o artifício que muitos messiânicos usam? É enxerto de Roma. Não, foi Roma que distorceu. Aí já começa o problema. Aí já começa a selecionar. Não, a carta aos romanos foi Paulo que escreveu, mas Gálatas, como fala contra a lei, Gálatas não foi Paulo. Aí foi a igreja católica. Não, gente. Todas essas cartas que estão no nosso cânon foi Paulo que escreveu. Não, esses pontos difíceis aí que Paulo fala contra a lei, isso aí não foi Paulo, não, isso foi enxerto. Isso aí foi adulteração do texto. Ô, meu irmão, mas tá assim no grego, tá assim na peshita, no aramaico, eles não tiveram acesso à peshita no aramaico e tá desse jeito. Não tem enxerto, não. Não tem adulteração, não. É porque Paulo escrevia difícil mesmo. E para você entender Paulo, você tem que conhecer da Torá. Porque tudo que Paulo fala e ensina, ele está baseando na lei, nos escritos e na Torá. Ele não tirou nada do sovaco. E Paulo era aquele que conhecia demais a Torá. Ele falou, da minha época eu superei a todos. Modéstia à parte, mas da minha época ninguém conhecia mais que eu. Aí ele vai e tem um encontro com Yeshua e vira discípulo de Yeshua. O homem virou uma bomba atômica, gente. Só que ele era muito culto. Então, para você entender Paulo, você tem que ralar. Então, de novo, com todo respeito, você pega uma pessoa aí que tem 4º ano, 4ª série, você pega a pessoa que tem 8ª série. Não, pega aí um que formou no 2º grau, mas formou aqui no EJA. O cara quer entender Paulo. Não vai, gente. Com todo respeito, não vai. Não vai. Hã? No Brasil, gente, qual que é o maior problema do Brasil? É a interpretação de texto, Tiago. Analfabetismo funcional é a pessoa que lê, mas não sabe interpretar aquilo que lê. No Brasil é o que mais nós temos. E tem gente que tem faculdade. Entrou aí, fez ProUni, igual eu, ou entrou conseguiu entrar numa federal, mas ele vai ler o texto, ele não vai conseguir interpretar o texto. E para você entender Paulo, meu amigo, o texto que nós vamos entrar aqui, eu tive que ralar o peito, falando, meu Deus do céu, porque você vai lendo, você vai estudando, a sua mente vai entrando em parafuso, mas você sabe do princípio, qual que é a base? Não, Paulo não vai falar contra a lei, Paulo não vai falar contra os profetas, Paulo não vai falar contra os escritos. Então eu estou entendendo errado, deixa eu entender a mente de Paulo. Letra da lei versus o espírito da lei. Olha o texto difícil que nós pegamos aí. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 a 11. Pensa num texto difícil, que você vai pegar um cristão que é antinomista, ele é anti-lei, ele acha que Paulo falou contra a lei, e ele vai pegar esse texto e vai usar. Mas olha como Paulo escreve difícil mesmo. Estando já manifestos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério,
escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Você vai ver muito cristão, para nossa vergonha, muito seguidor de Yeshua, para nossa vergonha, que vai usar principalmente esse versículo 6 aqui. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Falando, para de ficar estudando. Para de ficar estudando muito a Bíblia. Porque Paulo já avisou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou dar um exemplo de vida meu. Quando eu fui estudar teologia, cuidado, viu, irmão? Fique estudando teologia não, porque a letra mata. Você tem que buscar o Espírito, tem que buscar o Espírito Santo. Falava assim comigo. Então tem essa lenda, tem essa crença. Ó, não estuda não, viu? Se você estudar, você vai perder o Espírito. Se você estudar muito a Bíblia, você vai deixar de ser espiritual. Gente, Paulo não está falando nada disso. Então pega o versículo totalmente fora do contexto para falar, olha, cuidado, você não pode estudar a Bíblia não, porque a letra mata e o Espírito que vivifica. Então não tem nada disso, gente. Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando da letra da Torá, a letra da lei. Algo muito específico, mas vamos continuar. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Foi as tábuas dos 10 mandamentos. Paulo está chamando de ministério da morte. Tá vendo? Aí o cara vai dizer, aí ó, você fica estudando os 10 mandamentos aí, querem viver os 10 mandamentos? Sim, Paulo chamou de ministério da morte. É problema. Mas vamos lá. E o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Isso é quando? Quando Moisés desce do monte, que o rosto dele resplandecia, e ele vinha trazendo o quê? As tábuas da lei nos seus braços. Paulo está dizendo que o povo de Israel não conseguia fitar os olhos em Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, depois ele pôs um pano para cobrir. Só que aquele brilho ele foi esvaindo, ele foi sumindo, depois o rosto de Moisés voltou ao normal. Então foi um brilho desvanecente, um brilho que vai se acabando. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É o mesmo que dizer, vocês aí da messiânica, dessa comunidade messiânica aí, vocês ficam aí no ministério da morte, eu estou no ministério do Espírito. Para mim não tem nada de lei, nada de Torá. E vai usar 2 Coríntios 3. Versículo 9. Porque se agora ele vai dar um outro título.
Porque se o ministério da condenação, tá vendo? Vocês ficam nesse ministério da condenação. Essa comunidade messiânica aí, ministério da condenação, viu? Cuidado. O negócio deles é condenar. O negócio deles é lei, olho por olho, dente por dente. Meu irmão, vai ser assim. Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, quem estuda interpretação judaica das Escrituras já está percebendo aqui Paulo. E nesse ponto aqui, se o ministério da condenação foi em muito maior proporção, ou seja, será muito mais glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Texto difícil. É difícil. Não adianta falar que não é difícil, porque é difícil. E aí a gente não deve fugir de texto difícil. Pelo contrário. Você tem que ir nos difíceis para você se capacitar. E aí, louvado seja Deus pela vida do doutor David Stern, de saudosa memória, que muito nos abençoou e muito continua a nos abençoar através dos que nos deixou. E ele vai trazer informações importantíssimas para nós. Olha aí no seu slide, acompanhe aí comigo. A fotinha aí é do doutor David Stern, quando ele esteve aqui no Brasil. Eu estava lá, gente, em loco, nesse dia aí, aprendendo aos pés desse grande judeu messiânico, doutor David Stern. E ele deixou um trabalho fantástico. Ele nos deixou a Bíblia judaica, o Novo Testamento judaico, para vocês entenderem. Quando ele ia ler a Bíblia nas nossas versões, ele falava, está com problema. Aí, o que ele fez? Ele aprendeu o grego, Wesley. Ele não sabia o grego, ele aprendeu o grego, e a versão que nós temos aqui foi dele que aprendeu o grego, ele fez a própria tradução dele, que é muito criticada, porque em alguns versículos ele não vai traduzir letra a letra como João Ferreira de Almeida, que é uma versão excelente, a melhor que nós temos. Que o João Ferreira de Almeida ele vai interpretar palavra por palavra. E a versão do Dr. David Stern, assim como a NVI, é uma interpretação parafraseada. Não vai traduzir ao pé da letra. Ele já vai traduzir dando meio que a interpretação do original. Então, a versão do Dr. David Stern ela é muito criticada. Me parece que já parou até de publicar, tá? Quem tem, tem. Quem não tem, adquira logo, porque eu acho que não vai ter. Já estão tirando. Acho que hoje você comprar uma Bíblia dessa é mais de R$1.000. Quem tem, tem. E a editora Vida, né, publicou, não está tendo mais. Provavelmente até os antinomistas tira essa versão aí. E quem não adquiriu, adquira rápido o comentário judaico do Novo Testamento do Dr. David Stern. Por quê? Porque eles querem a mentira. Eles querem abafar a verdade. Ou, mesmo que não creia, mas quer abafar o diferente.
A outra forma de pensar, não, nós vamos ter que ter só essa uniformidade, que é só uma forma de pensar. E não é assim. Então tá aí, doutor David Stern, essa fotinha do dia que eu estava lá, ele estava lá na Hartzion, no congresso que nós vamos todo ano, eu ia, né? Todo ano eu ia no congresso. Foram mais de 10 anos, ininterruptos, indo lá todo ano, era no carnaval, Wesley. Enquanto o povo estava pulando carnaval, eu estava lá com a bunda até quadrada, de ficar estudando e ouvindo esses grandes mestres aí. Para mim não tinha coisa melhor. E aí, vamos para o texto agora. Doutor David Stern, ele vai nos dar informações importantíssimas que eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto. Primeira informação importantíssima que o doutor David Stern colocou. A palavra grega que nós temos para lei, nomos, a palavra grega para lei ou Torá não é usada aqui, nesse texto difícil que nós lemos, e em nenhum outro lugar em 2 Coríntios. Opa! Já é uma informação importante. Então, em 2 Coríntios não aparece a palavra Torá, a palavra lei. A Torá como instrução de Deus. Opa, ó, perceba. Então, o que é nomos? Lei. Mas a palavra nomos, ela é usada para Torá, e Torá, no hebraico, nós sabemos que significa instrução de Deus. Então, a ideia de instrução de Deus não aparece nesse texto. Então, Paulo não estava falando propriamente dito da Torá, da instrução de Deus. Primeiro ponto importante para a gente entender, porque o cristão hoje pega esse texto de 2 Coríntios e ele vai falar, olha, o ministério da lei, ou como eles gostam de chamar, dispensação da lei, foi ministério da condenação, foi ministério da morte. E a nova aliança é o ministério da justiça. É o ministério do Espírito. Então, eles colocam em contraponto. Um se opondo ao outro. Mas olha o que o doutor David Stern vai comentar sobre esse texto. Paulo não vai falar da Torá. Paulo fala apenas de um texto escrito que foi gravado em pedras, que trouxe morte, que declarou culpadas as pessoas e veio com brilho temporário. É com o texto escrito que ele contrasta a nova aliança, que é acompanhada pelo Espírito, que escreve em corações, que dá vida, inocenta pessoas e perdura. E aí é fantástico. Ele faz um Kal-va-Homer. Ih, pastor, aí agora complicou. O que é Kal-va-Homer? Aí, tá vendo? É aquilo que eu falei, gente. Se a pessoa não tiver a hermenêutica judaica, porque em teologia você vai estudar homilética, você vai estudar principalmente hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, você vai estudar exegese, que é saber como que interpreta o texto. Mas lá eles estudam Kal-va-Homer? Não. A maioria não. Lá eles estudam os métodos de interpretação judaica? Não. E aí, como que você vai entender um texto judaico
Ele escreve para quem conhecia da lei, e ele, judeu, ele vai escrever, por mais, escreveu em grego, ok, mas o pensamento é judaico. Como é que você vai entender Paulo se você não estudar a cultura judaica, se você não entender a cultura judaica? Não tem como, cara. Então, para você não contrastar, não colocar lei versus nova aliança, porque não foi isso que Paulo falou e escreveu, o que ele fez aqui foi um Kal Vachomer. O que é um Kal Vachomer? Kal Vachomer literalmente significa do menor para o maior. Anote isso aí. Kal Vachomer significa do menor para o maior. Agora que a gente sabe que, através de um outro judeu que estudou o escrito de Paulo, ele falou, não, o que Paulo está fazendo aí é um Kal Vachomer, do menor para o maior. Ele não está pondo em contraste, em disputa, em comparação um com o outro. Ele está dizendo, olha, se a entrega da Torá teve glória, muito mais vai ter a nova aliança. Ele não está opondo uma coisa a outra. Agora a nova aliança não tem lei. Não. Tanto que nem a palavra lei aparece aqui. E David Stein ajudou. Cambada, a palavra grega nomos não aparece aqui. Presta atenção no que Paulo está dizendo. A palavra nomos não aparece em nenhuma parte da segunda carta aos Coríntios. Ele que estudou toda a carta para traduzir. Então, vamos ler agora de novo. Paulo está dizendo agora aos crentes coríntios, olha, vocês são carta escrita de Deus. O nosso ministério é visto em vocês. Vocês são carta escrita. Vocês são a propaganda do nosso ministério. E aí ele está dizendo, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. O que é isso? É a profecia de Jeremias, né? Profecia de Jeremias, profecia de Ezequiel. Nós vamos entrar aqui, ó. Paulo tinha tudo isso aqui em mente. Jeremias, Ezequiel. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aí ele fala, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Letra da lei significa rigor, você interpretar ao pé da letra. Letra da lei significa legalismo. O espírito da lei é o quê? É a essência. Quando Deus dá um mandamento, qual que é a essência desse mandamento? A polpa do mandamento. Qual que é o princípio por trás desse mandamento? Isso que é o espírito da lei. Senão a pessoa fica só na letra da lei. Letra da lei, não pode acender fogo. Aí o cara come comida fria no Shabat. Já aconteceu. A pessoa não tem micro-ondas em casa. Aí come comida fria no Shabat. Nós testemunhamos isso. Irmãos dessa casa já testemunharam. Ele gostava do Shabat porque no Shabat ele tinha comida fria. Por quê? Não, porque é proibido acender fogo no Shabat. Isso é a letra da lei, irmão. Tá vendo o perigo? Uma coisa que é para ser boa, prazerosa, que é o Shabat, era ruim para Tiago.
porque ele sabia que ia chegar o Shabat e ele ia comer comida fria. Ou então ia ter que comer a comida que ficava lá, comida no banho-maria, porque o fogo aceso ele podia permanecer. Você só não pode acender ele. Olha o trabalho. No Shabat, aí ficava no banho-maria, comida o dia inteiro. Porque você não pode produzir fogo, mas se o fogo foi aceso, Wesley, antes do Shabat, ele pode continuar. Gente, isso aqui é a letra da lei. Qual é o espírito da lei? Não acenderá fogo no Shabat. Você ficou irado no Shabat? Aí, ó, você está acendendo fogo, hein? Sabia que ficar irado no Shabat você está acendendo fogo? Esse é o princípio do mandamento. Quando você está com raiva, qual que é a expressão que você viu? O sangue está fervendo. Né? Está fervendo por quê? Seu rosto não fica quente, corado, quando você fica muito nervoso? Você está acendendo fogo. O que você acha melhor? Eu te ensinar, meu irmão, hoje é Shabat. Fica na mão. Não acende fogo, não fique irado nesse dia, não. Tenta manter a calma. Você prefere isso ou ensinar? Ô, Tiago, você vai comer comida fria hoje, tá? Não pode acender fogo hoje no Shabat, não. Qual Shabat vai ser mais gostoso? Aquele em que o lar não vai ter briga nesse dia, ou no lar que eles vão comer comida fria porque não pode acender fogo no Shabat? Você está entendendo? O que é a letra da lei? O espírito da lei? Eu mesmo mando. Mas qual que é a forma que você vai na letra? Isso é a letra da lei. Porque naquela época, como é que fazia fogo? Era fricção. Você já acendeu fogo por fricção? Você não foi escoteiro, não, né? Nem eu. Mas você aprende a acender fogo por fricção. Vai esfregar um pauzinho lá para acender fogo. Vai para a roça. Onde não tem fogão a gás. Vai ver lá como é que é o fogo. Você tem que ir lá no meio do mato, caçar lenha. Se não tiver a lenha, você tem que cortar a lenha, trazer a lenha para você fazer fogo. E vai acender o fogão de lenha. Tem que ter o pulmão bom, não tem? E sopra e o fogo não quer pegar, e você joga plástico, você joga para o fogo pegar. Olha o trabalheiro que dá. Hoje, como é que você acende fogo? Aperta o botãozinho, pronto, ao fogo. Que trabalho que eu tive? Apertei um botão. Então é a letra da lei e o espírito da lei. É a forma como você interpreta. Anote. A diferença da letra da lei e o espírito da lei é a forma como você interpreta e vive a lei. Nós vamos ver isso aqui para frente, mas vamos continuar. Versículo 7. Olha o Calvarome aqui, ó, do menor para o maior. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será, Calvarome, como não será de maior glória, está vendo que é do menor para o maior? Se entrega da Torá, que produziu morte, por isso que ele chama aqui de ministério da morte, não porque a lei é morte. A letra da lei produz morte. Não será a maior glória o ministério do Espírito se na entrega da Torá, que entregou a lei escrita em tábuas de pedra, teve tanta glória, quanto mais Calvarhomer, do menor para o maior, agora o ministério da nova aliança.
É isso que ele está dizendo. Vamos lá então de novo, versículo 9. Porque, de novo, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será, Calva Homer, de novo, perdi aqui. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso, o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, de novo, se o que se desvanecia devido à sua glória, muito mais glória, Calva Homer, tem o que é permanente. Então, se a entrega da Torá, que foi glória pura, o Eterno desceu sobre um monte, desceu sobre o monte, e mesmo a lei sendo boa, ela produziu morte, quanto maior glória é o ministério da nova aliança. É mais excelente. Ele não está desqualificando a entrega da Torá. Ele está falando, se a entrega da Torá teve glória, muito maior glória é a nova aliança que nós vivemos nela hoje. É isso. Paulo não está falando contra a Torá. Ele está falando, por isso que ele usa a expressão letra. Ele não usa a palavra nomos, lei. Então isso é muito importante. Por que Paulo vai chamar a entrega da Torá de ministério da condenação, ministério da morte? A lei é morte? A lei é para morte? Deus deu a lei para morte? Deus deu a lei para condenação? Não. Não. Mas, olha aí o que está no slide. A Torá, agora falando da Torá, ao definir a transgressão, ela promove o pecado, que leva à morte. O que leva à morte e o que leva à condenação é o quê? Pecado. E o pecado é transgressão da lei. Então a letra mata em que sentido? Não é a lei que é ruim. Mas ao ela me mostrar, olha, você está em pecado. Você está transgredindo a lei. Aí eu tenho consciência daquilo que é pecado. E se eu continuar em pecado, esse pecado vai me levar à morte. Então, por isso que ele usa a expressão ministério da morte e ministério da condenação. Não que é a lei. Mas a lei, ela proporciona esse caminho para você, se você não fizer techuvá, retorno, arrependimento. E ele vai explicar isso, Paulo, de forma fantástica, não aqui em Coríntios, porque, como diz o doutor David Stern, para os coríntios, já estava claro na mente deles aquilo que Paulo estava falando. Eles já tinham ciência, eles já tinham conhecimento do ensino de Paulo. Mas vamos lá. Romanos capítulo 7, versículos 7 a 11, Paulo vai dar esse entendimento. Olha só. Romanos 7:7, meu amigo. Pega aí. Pega a visão, como diz o camarada. Pega a visão. Romanos 7:7. O camarada que pegar 2 Coríntios para você, capítulo 3, e, infelizmente, ele comparar, não, a entrega da Torá é ministério da morte e ministério da condenação. Eu sou da nova aliança,
eu sou do Ministério da Justiça, eu sou do Ministério do Espírito. Vocês estão aí na condenação. Falou, meu irmão, então você está falando que a entrega da Torá, mesmo Paulo não falando, usando a palavra lei aqui, e nenhuma parte de 2 Coríntios, você está querendo falar que Paulo está falando que a Torá, que a lei de Deus é condenação, que a lei de Deus é ministério da morte, que a lei de Deus é ministério da condenação, é isso? É. Porque Paulo está falando aqui, Então, cuidado. É o mesmo Paulo. Agora vem cá, meu amigo, então, essa é a sua interpretação, né? Então, vem cá comigo em Romanos capítulo 7, versículo 7. O mesmo Paulo. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo está fazendo a pergunta retórica. É a lei, então, pecado? Pai, se a entrega da lei é ministério da condenação e ministério da morte, então o problema é a lei. Aí Paulo está aqui em Romanos 7. É a lei pecado, então? O problema, então, é a lei? Olha aqui que Paulo faz uma pergunta retórica, porque ele pergunta e ele mesmo responde. É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então ele está ensinando aqui o propósito da lei. Definir pecado. Não é a lei que é o problema. Ela traz para mim conhecimento do que é certo e do que é errado. Porque eu não conheci a consciência, o desejo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí ele vai explicar todo o processo, irmãos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, todo o desejo, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha o versículo 10, irmãos. Olha o versículo 10, fantástico. Olha Paulo dizendo, e o mandamento que era para a vida, olha isso. A Torá é para quê, irmãos? É para dar vida. E Paulo está falando, não, a lei de Deus dá vida. É vida. Mas, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, de novo, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, Paulo está explicando aqui o que é a Torá. A Torá, ela define o que é pecado, gente. A gente sabe o que é certo e o que é errado por causa da lei. A lei, ela traz o conhecimento do que é certo e do que é errado. Não é ela que é o problema, sou eu. É o que Paulo está dizendo aqui, o problema está em mim. E eu não saberia que isso é pecado se eu não conhecesse a lei, porque a lei é que me fala, isso é pecado e você está em pecado, e o pecado vai gerar morte. Em muitas igrejas eu vou ter essas leis, e é contra elas mesmas. Justamente. É o tiro no pé. Na verdade, as igrejas só pegam a lei que interessa. Toda a Bíblia, só naquilo que interessa. Então, repetindo aí, ao definir a transgressão, a letra da lei, ela promove o pecado que leva à morte. A letra, o conhecimento. Letra da lei, irmão, é conhecimento. Por exemplo, muitos irmãos aqui da comunidade podem estar só na letra da lei. Eu estou aqui todo sábado ensinando, Torá, Torá, Torá. Vocês estão tendo conhecimento, mas conhecimento não salva. Toda terça-feira é discipulado. Estou ensinando a palavra de Deus, o Evangelho.
Mas você conhecer a palavra não te dá salvação. Isso é a letra. Eu estou dando para vocês só a letra. E o Espírito? E o Espírito da lei está operando em você? Essa que é a questão. Porque a letra não adianta nada. A letra ela não produz vida. Está lá gravada na tábua, ela tem que sair dali e vir para o coração. Sobre a letra mata. Outra questão muito importante e que aplica para nós messiânicos. O que é? A letra, entre parênteses, a lei, fornece a oportunidade para as pessoas pecadoras perverterem a santa Torá de Deus, transformando-a em legalismo, ou seja, um sistema de leis morto que pretende ganhar o favor de Deus, mesmo quando não há confiança em Deus. Aí pode ser nosso. Aí o camarada começa a aprender sobre Shabat, sobre Kashrut, sobre leis alimentares, sobre as Hagim, sobre as festas. E aí ele começa a se achar mais espiritual que os outros, mas faz aquilo por mero legalismo. Faz o recebimento Shabat por legalismo, né? Tudo por legalismo, vem à igreja por legalismo, faz o culto por legalismo, participa da ceia por legalismo. Então, esse é o problema, que aconteceu muito na igreja do primeiro século, na igreja apostólica, e que acontece muito entre nós, messiânicos. Que é o quê? Uma vez que a pessoa tem conhecimento da letra da lei, essa letra, ela fornece à pessoa a oportunidade para transformar isso em legalismo. Mateus 23 fala isso, né? O princípio do Paulo, você se entrega o dízimo da hortelã e do cominho, mas e esquece o principal. Ele mesmo fala, assim, não é para vocês deixarem de fazer isso, mas é para vocês fazerem isso e fazer mais aquilo outro. Né? O principal eles estavam esquecendo, a essência, o espírito da lei, que é o quê? Vocês estão esquecendo da justiça, da misericórdia. É essa que é a essência. Vocês estão dando dízimo de tudo, até daquilo que não precisa, né? É interessante Mateus 23 mesmo. Porque Yeshua falou, olha, vocês estão dando dízimo até daquilo que a Torá não pede para vocês dar dízimo. Que é da hortelã, o cominho, aqui não precisava dar dízimo daqui não. Até daquilo eles davam dízimo. Tá vendo? Eles estavam indo além. Só que Yeshua censura eles. Falou, olha, mas vocês estão esquecendo do principal. Que é da misericórdia. Que é de exercer misericórdia. Que é da justiça. E aí Yeshua fala, façam-se essas coisas, mas não deixe de fazer essas outras, que são o principal. Anote aí a citação da irmã Cristina, Mateus 23. Vamos ler aqui para ficar registrado, gravado. Mateus 23. Ai de vocês, mestres da Torá e fariseus hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado as questões mais importantes da Torá: justiça, misericórdia e fidelidade. Estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Então Yeshua está falando, olha, o principal, pega o espírito da lei. Vocês estão muito na letra, vocês estão dando dízimo até do que não precisa, e a essência e o espírito da lei mesmo está ficando para trás. Por isso que Yeshua censurou ele. Ai de vocês são hipócritas, vocês serão condenados. E aí, para nós aqui, a letra da lei, fornecendo oportunidade para pessoas pecadoras se transformarem em legalistas,
Um texto que eu separei aqui é Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 6. Esse texto é fantástico para a gente entender. Olha só o que disse Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, Paulo está dizendo, olha, Cristo vos libertou para a liberdade. Sabia que o texto lá em Deuteronômio, perdão, em Êxodo 34, não vou lembrar o texto agora, mas nós vamos trazer um estudo só sobre isso. Lá na Torá, em Êxodo, está escrito que a lei foi esculpida em pedra. A palavra hebraica ali pode ser esculpida, a mesma palavra que significa esculpida em pedra, tem a palavra liberdade, liberdade em pedra. O esculpir e liberdade em hebraico é da mesma raiz, sabia? E sabe quem que vai usar essa expressão? Tiago. Lá na carta de Tiago, irmão de Yeshua, ele fala a lei da liberdade. A lei da liberdade. Ele tirou lá da Torá. Anote aí, Êxodo 32, 16. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Tiago 25, 1, 25. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Torá perfeita, que lhe concede liberdade, e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas que pratica a obra que ela requer, então será muito abençoado em tudo o que fizer. É a lei perfeita e a lei da liberdade. Então, a lei, Deus nos libertou para servir. Essa liberdade de Deus em Yeshua é para servi-lo. Só que o que as pessoas estão fazendo hoje? Transformando a liberdade de Cristo em libertinagem. Agora eu posso tudo, eu estou na graça. Então, estão transformando a liberdade de Yeshua em libertinagem. Aí eu não celebro, né? Nós já estamos em junho, julho, eu não celebro festa junina, né? Eu não celebro a festa de São João, mas eu tenho a festa Caltrim, eu tenho o Arraiá de Jesus, né? Então, estão transformando, e quando você vai e pesquisa a origem, né? Da festa junina, você vai ver que ela está lá no paganismo. Aí as pessoas que estão em Cristo, dentro da igreja, estão celebrando aquilo que o povo lá fora celebra e que, se você voltar na história, é de origem pagã, paganismo, idolatria. E Cristo nos chamou para ser livre disso. Então, estão transformando a liberdade de Cristo em libertinagem. Então, vamos para o texto, Gálatas 5, 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E olha o que ele vai dizer. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aí o cristão antinomista, anti-lei, vai pegar esse texto aqui, Tiago, e vai falar, olha, você está voltando à escravidão de novo, você está se submetendo à Torá. E não tem nada a ver, né? Nós acabamos de ver aqui que a lei da liberdade, Tiago vai chamar a lei da liberdade. O que Paulo está dizendo? E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Vocês foram libertos do paganismo e agora vocês estão se submetendo a um outro julgo, que é o legalismo da Torá, a letra da lei. Como é que eu sei isso? É só continuar o contexto. Olha Paulo dizendo, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Contexto. Na própria carta de
de Gálatas, Paulo vai dizer, olha, eu não circuncidei a Tito, porque ele é de origem gentílica. Mas o próprio Paulo, ele circuncidou Timóteo. Então, Paulo não era contra a circuncisão. Quem se circuncida é quem tem descendência judaica. Quem tem ascendência judaica. Quem é de origem gentílica, como Tito o acompanhava ele nas viagens missionárias, ele cogitou a possibilidade de circuncidar ele por causa dos religiosos. Mas ele não fez. E ele declara isso em Gálatas. O problema aqui nem é a circuncisão e nem a circuncisão, é o propósito. Por que Paulo está dizendo? Eu vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque muitos judeus que saíram do meio dos apóstolos estavam ensinando que se a pessoa não circuncidasse, ela não seria salva. E sabe que até hoje tem? Agora, com a volta do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, está voltando esse tipo de ensino? Que se você não circuncidar, você não é salvo? Mas aí nós já temos o ensino de Paulo. Então, estava ensinando, se você não se circuncidar e guardar toda a lei, você não é salvo. E não é isso. E a defesa de Paulo, escrevendo aos Gálatas, é sobre essa temática. Como que o gentio passa a fazer parte do povo de Deus sem a circuncisão e sem a lei? E outra, eles estavam se circuncidando para fugir da perseguição. Então tinha um outro propósito ainda para a pessoa circuncidar, para deixar de ser perseguida. Lembra que Roma e o Império Romano perseguiam só religiões que eram posteriores à criação de Roma? Então o cristianismo eles estavam considerando, né, o judaísmo nazareno, o judaísmo de Yeshua nazareno, o judaísmo messiânico, vamos chamar assim, estava sendo considerado uma outra religião, uma nova religião que não era, passou-se a ser perseguido. Então, quando eles se circuncidavam e passavam a viver como judeus, não, vamos deixar esse povo quieto aí, porque eles são do judaísmo que é anterior à criação de Roma, então deixa eles livres. Então, era para fugir da perseguição. É só você ler o restinho da carta de Paulo, aos Gálatas, que você vai descobrir que a circuncisão era para fugir da perseguição e por causa do ensinamento errado que Paulo chamou de anátema, maldito, de que se você não circuncidar, você não é salvo. E aí ele está dizendo, eu, Paulo, vos digo que se você deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixe de circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, a pessoa quer viver a lei para ser salvo. E a lei não tem o propósito de salvar. Paulo já ensinou isso várias vezes. O propósito da lei é nos guiar a Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Romanos 10:4. Ela nos aponta, ela nos guia. Ele vai usar esse mesmo ensino aqui ao Gálatas. A lei é o tutor, é o aio, é o pedagogos, que vai nos conduzir até Yeshua. É Yeshua que salva, não a lei. Então estava invertendo o papel da lei. E por isso que Paulo está dizendo, olha, se vocês estão procurando se justificar através da lei e da graça, vocês estão caindo. Que nem o judeu tem esse entendimento. Chega em Yom Kippur lá, o Senhor nos perdoa pela tua graça, pela tua misericórdia, e clamamos graça, e clamando misericórdia eterna, porque ele sabe que ele não consegue salvação através da lei.
e precisa de sangue, e precisa de sacrifício para ter perdão de pecados. Então, Paulo está dizendo, vocês estão invertendo a ordem e da graça caíste, porque vocês estão menosprezando o sacrifício de Yeshua. Estão diminuindo o sacrifício de Yeshua, e da graça vocês estão caindo. Porque, versículo 5, nós, pelo Espírito, aí de novo, pelo Espírito da lei, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então é você viver a palavra de Deus por fé, irmãos, e por amor. É isso que nos vai conduzir à salvação, e não o legalismo. Então a letra pode camuflar. Eu vou dar um outro exemplo, tem muita gente que vem para a igreja, mas não é convertido. Vem só para a igreja e entra sem converter em alguma denominação e fica. Mas ele continua, mesmo dentro da igreja, caloteiro, mentiroso, com palavras de baixo calão, palavrão, lábios, fornicador, adúltero, desonesto. Não houve transformação na vida dele. Ele só virou um legalista. Ele está vivendo só a letra da lei. Só que Paulo falou que a letra mata, mas é o Espírito que dá a vida. E nós temos que viver os mandamentos de Deus pela fé. Você faz por fé e por amor ao Eterno e amor a Yeshua. A letra mata. Em que sentido? A letra, entre aspas, lei em si, seu texto escrito em tábuas de pedra, não tem o poder do Espírito para conceder vida. Somente esse poder é capaz de tornar as pessoas justas. Só conhecer a Bíblia não faz a gente viver ela. A gente consegue viver e guardar os mandamentos pelo poder do Espírito Santo. Tem muita gente que tem Bíblia. Tem muita gente que carrega a Bíblia, mas a Bíblia em si ela não tem poder. Quantas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, dentro de casa? Fala que é para espantar mal-olhado, os espíritos ruins. A Bíblia aberta no Salmo 91 não vai espantar nada. Quer outro exemplo? O próprio Satanás, o diabo, citou Salmo 91 para Yeshua. Pula daí, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem os seus pés. Satanás sabe o Salmo 91, Satanás sabe a Bíblia de capa a capa. A Bíblia fica aberta lá, não tem poder nenhum. Mas o que Satanás tem medo? O que combate Satanás? É a palavra de Deus está onde? Está dentro de você. Ela aberta lá no Salmo 91 ou aonde quer que seja, não tem poder nenhum. Mas vai você viver a palavra de Deus. Vai você viver o Salmo 91. Você praticar, viver. É disso que Satanás teme. De você viver a palavra. Então, a letra, ela não tem... A letra, o conhecimento não tem poder nenhum. Se não tiver prática. E a prática, ela só é verdadeira quando ela vem da fé e ela vem por amor. E nós só conseguimos viver, é um ciclo, e nós conseguimos viver a lei se for pelo poder do Espírito Santo, do Espírito da lei. E é o que Paulo vai falar. Olha, a lei, ela não tem poder para mortificar a minha carne. Porque a lei fala, não adulterarás. A lei fala, não adulterarás. Ela fala para você não adulterar. Quem que vai te dar a força para você não pular naquela mulher bonita de shortinho que está passando lá na rua? Quem que vai te dar força?
O conhecimento de não adulterarás, de não fornicar, ou é o Espírito Santo de Deus que te dá força para você não fazer? Está entendendo? É o Espírito da lei, é o Espírito Santo atuando nessa natureza nossa, na nossa carne, que nos impede de cometer o pecado, gente. De você olhar a mulher bonita e falar, não vou pecar, não vou adulterar, não vou fornicar. É a atuação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Porque a lei, ela não tem poder de mudar a sua natureza. Mas o Espírito de Deus, sim. E é isso que Paulo vai falar aqui em Romanos 8. Romanos 8 também é fantástico. Olha só. Que aí ele vai falar não só da letra da lei, mas do espírito da lei. Porque a lei do espírito de vida em Cristo, Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E aí o pessoal pega Romanos 1 e vai fazer de novo o contraste, que a Torá, a lei de Deus, é lei do pecado e lei da morte. Porque entende Paulo errado. Porque Paulo fala que a lei define pecado, e o pecado me leva à morte. Mas aí eles entendem que a lei é que leva ao pecado, que a lei que é o pecado, que a lei que é a morte. E não é que ela aponta. A lei, ela aponta o pecado e mostra que o fim é a morte. E ela aponta para quem? Para Yeshua. Falou, camarada, você precisa de Yeshua. Senão, você vai morrer. Porque você está em pecado e o pecado vai gerar a morte. Então, é o que Paulo diz em Romanos 10:4. A finalidade, o objetivo da lei é Cristo. Ela te aponta para Cristo, ela te leva para Cristo para você ter perdão e ter transformação de vida. É Yeshua que nos transforma. E Paulo, em Romanos 7, ele vai falar dessa lei do pecado que opera em nós. É uma lei. É uma lei do pecado, é a lei da morte que habita na nossa carne. É só ler o capítulo 7 que você vai ver. Mas qual que é a interpretação hoje da igreja? Não, eu vivo a lei do Espírito de vida. E você que quer viver a Torá aí, você está vivendo a lei do pecado e da morte. Nós vamos ver que não é isso. No próprio texto aqui, vamos lá. Olha o que Paulo diz em... Isso aqui é Romanos 8:2, perdão. Romanos 8:3, Paulo diz assim, porquanto o que é impossível à lei. O que é impossível à lei? Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui é o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. Paulo está tratando aqui. Versículo 5, porque os que são segundo a carne, aqui ó, inclinam-se, ao Yetzer aí, ó, a inclinação. Inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque, aí ó, o Yetzer de novo aí ó, porque a inclinação da carne, Yetzer Hará, que ele chama de inclinação da carne, a inclinação para o mal, Paulo chama de carne, é morte. O que é Yetzer Hará? É a inclinação para o mal, é a nossa inclinação que a gente tem para o pecado. E isso aí vai gerar o que é morte. Mas o Yetzer Hatov, que ele chama de inclinação do Espírito, é vida e paz. É Chaim e Shalom, é vida e paz. Então, é o contraponto. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8 é, a lei, ela
ela não tem esse poder de transformar a natureza da pessoa. É Yeshua que transforma. Mas agora vamos refutar essa interpretação de Romanos 8:2 aí, que você viver a Torá, que ele fala, olha, meu irmão, por que você não estuda a Torá? Por que você não guarda a Torá, os mandamentos? Aí ele vai te responder, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Então tá, né? Nós vamos refutar lá na frente essa ideia. Mas voltando aqui para o texto, de novo, para a gente fechar, de 2 Coríntios 3:3-11. Paulo está falando, aí agora o que está negritado tábuas de pedra, tábuas de carne nos corações. Ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Nós que conhecemos as profecias, nós sabemos do que Paulo está citando. Então, de novo, olha as palavras-chave aí que Paulo está citando. Tábuas de pedra e tábuas de carne. Isto é, coração. Então, coração de pedra, coração de carne. Ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Olha aí o que é a nova aliança. Jeremias 31:31-33. Olha o que o Eterno disse através de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Opa, cadê o gentil aí? Aonde que o gentil entra? Não entra? Entra. Paulo vai explicar lá em Romanos 9, 10 e 11 como é que o gentil entra. Mas não é o tema. Então ele está falando de uma nova aliança. Olha o versículo 32, como é que ele é importante. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles, não foi o Eterno que anulou, não foi o Eterno que revogou, eles anularam a minha aliança, o povo de Israel. Não obstante eu os haver desposado, casado com o povo de Israel. Lembra que a entrega da Torá foi um casamento? O texto está dizendo aí. Eles anularam a minha aliança, mesmo eu tendo casado com eles, diz o Senhor. Aí ele vai falar agora da nova aliança, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí eu coloquei do lado. O que significa escrito no coração? O Eterno falou que vai escrever a Torá, a mesma lei, agora no coração. E eu coloquei aí, escrito no coração é igual a fazer parte da nossa natureza. Por que você não cobiça? Por que você não adultera? Por que você não assassina? Por que você não mente? Porque agora não faz parte da minha natureza. A minha natureza foi transformada. Escrita no coração significa isso. Fazer parte da sua natureza agora. Você mudou. Você foi transformado. Eu tive essa experiência. Eu acredito que você também teve. Eu tive essa experiência. Eu fui transformado. Eu sei o que eu era e o que eu sou hoje. Eu senti isso na pele, a transformação do que eu era e do que eu sou. A minha carne foi mortificada, eu senti isso, eu tive essa experiência, isso é experiência. Então, escrito no coração é fazer parte da nossa natureza. É por isso que no versículo seguinte, se você ler Jeremias 31, 34, o texto continua dizendo:
E um não ensinará ao outro, conheça o Senhor, porque todos o conhecerão. É porque faz parte da natureza. Então você não precisa de ensinar a Torá para ninguém. Já é natural, inerente a ele. Então, escrever no coração a lei é fazer com que ela faça parte da sua natureza. Então é automático. É por isso, irmãos, que nós temos essa experiência. Eu tive essa experiência. Eu não converti já na fé messiânica, na fé nazarena. Não. Eu fui primeiro para a igreja protestante. E mesmo não conhecendo Torá, mesmo não conhecendo a lei, eu vivia a lei, mesmo sem conhecer. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, 3. O gentil, que mesmo não tendo a lei, ele vive a lei e mostra que a lei está escrita no coração. Porque é o Espírito de Deus que habita em nós, mesmo você sem conhecer, você pratica sem conhecer. Quantas pessoas a gente conhece que vive a lei sem saber os mandamentos? Fala, não, isso aí é só Deus que está fazendo isso na vida dela, porque ela não tem esse conhecimento que eu tenho. Então tem muita gente que vive sem ter o conhecimento. Então o conhecimento ele vem para agregar. Só. Mas escrito no coração é igual a fazer parte da nossa natureza. E aí eu coloquei o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu já falei com vocês isso aqui. Eu não assusto, eu não fico empolgado, eu não fico impressionado com um camarada que começa a falar em línguas estranhas e roda, e sapateia, e tá vendo visão, e o anjo fala com ele. Não, eu não me empolgo com nada disso. Ele pode profetizar, ele pode ter visão, sonho, revelação, rodopiar, até levitar. O que é ser cheio do Espírito Santo? Está aí, ó, Ezequiel 36, 26 e 27. Outra profecia que fala da nova natureza que nós temos em Yeshua. Lembra que Paulo está citando? Tábuas de pedra, tábuas de carne, nova aliança, Ezequiel 36, 26 e 27 que ele tinha em mente. Olha a profecia aí. Dar-vos-ei coração novo. Olha aí. Porém dentro de vós espírito novo. Por isso que é o ministério do Espírito. Tirarei, olha só, tirarei de vós o coração de pedra. Por isso que não vai estar escrito em pedra mais, vai estar escrito no coração. E vos darei coração de carne. E olha só o que o Espírito Santo faz, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que o Espírito Santo faz? Farei que andeis nos meus estatutos. Como é que eu sei que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela vive de acordo com a palavra de Deus. Ponto. Por quê? O Espírito Santo faz a pessoa andar nos estatutos, guardar o juízo e observar. É isso que o Espírito Santo faz. Não é ficar falando em língua estranha, pulando, sapateando, rodando, gritando, levitando, tendo visão, tendo profetada. Não. Você quer saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela guarda a Torá? Eu estou falando de Torá. Não estou falando de letra, não. Ela guarda a Torá, mesmo sem conhecer a Torá? Porque eu conheço muito cristão que não conhece Torá, mas vive a Torá. Por quê? Por causa do Espírito Santo que habita dentro dele. Porque é isso aqui, Ezequiel 36, 26, 27. O Espírito Santo faz com que ele ande nos estatutos do Eterno. Sem ele nunca ter ouvido falar de Torá, de mandamento, de mitzvot. Nunca ouviu falar, mas vive. Porque é o Espírito Santo operando nele.
Então, quando Paulo está escrevendo 2 Coríntios 3, ele tem em mente Jeremias 31, 31, 33, ele tem em mente Ezequiel 36, 26, 27. Olha esse título aí. É muito importante isso. Muito importante mesmo. Isso aqui é pérola. O Deus que concede a Torá, concede o Espírito. O mesmo Deus que entregou a Torá no Monte Sinai, ele entregou o Espírito Santo, o Espírito da lei. Deus não só entregou a lei, ele entregou também o Espírito da lei. E qual que é a pérola, pastor? A mesma expressão que aparece lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Yeshua, é a mesma expressão que aparece aqui em Números 11. O que é Números 11? O Eterno tinha entregado a Torá no Monte Sinai. E como é que eu vivo a Torá? Não é pelo Espírito? Nós não acabamos de aprender que é o Espírito Santo que produz isso em nós? Aí o que o Eterno tem que fazer? Ô Moisés, você está cheio do meu Espírito. Eu vou pegar do Espírito, da unção que está sobre você, e vou colocar sobre os anciãos. Para quê? Para eles te ajudarem a ensinar o povo a Torá. E o que é, como é que eu interpreto a Torá e vivo a Torá da forma correta? Quando eu tenho o Espírito da Torá. Por isso que o Eterno derramou o Espírito dele sobre os anciãos para capacitá-los a ensinar o povo a Torá da forma correta, a fazer o povo viver a Torá da forma correta. Isso é o Espírito da lei, o Espírito da Torá. Então, o mesmo Deus que dá a Torá, dá o Espírito da Torá, para você não ficar na letra, para você viver o Espírito da lei. Olha aí o que diz Números 11, 24 a 29. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, a mesma expressão que está lá em Atos 2, profetizaram, mas depois nunca mais estiveram a nevoar. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um chamava Eudade e o outro Medade. De novo a expressão, repousou sobre eles o Espírito, a mesma expressão que está lá em Atos 2. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. E o que aconteceu em Atos 2 foi o quê? O Eterno dando a todos o seu Espírito. Aquilo que Moisés desejou aqui, o Eterno fez através de Yeshua em Atos capítulo 2. Então, mesmo o Eterno que deu a Torá, ele deu o Espírito da Torá, para que a gente não viva a letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Torá é igual o Espírito Santo. Ah, não, aí é heresia. Torá é igual ao Espírito. Torá significa instrução de Deus. É a lei de Deus que ensina a vontade de Deus aos homens. E o que o Espírito Santo faz? Ensina a vontade de Deus aos homens. É o mesmo ministério. Olha só, esse texto aí vocês têm que guardar. Olha, Salmo 119. Isso aqui é fantástico.
Salmo 119, 142 diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então a lei é chamada de verdade. Yeshua é chamado de quê? De verdade. O Espírito Santo, qual que é o ministério dele? O ministério da verdade. Está vendo que lei, verdade, Yeshua, Espírito Santo. Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Salmo 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade. Desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Guarda esse 160, gente. Para aquele que fala que a lei foi bolida. Você pede para ele abrir a Bíblia na sua frente. Meu irmão, faz favor para mim. Faz favor para mim. Abre a sua Bíblia aí. Salmo 119, versículo 160. Lê para mim aí. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, esse é o ministério da Torá. A Torá é chamada de verdade. E olha o que o Espírito Santo vai fazer. João 14, 26. Yeshua dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha o propósito da Torá aí. A Torá não é instrução? É a instrução de Deus para os homens aprenderem qual é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora, capítulo 15, versículo 26 de novo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. O Espírito da lei. A lei não é verdade? O Espírito da lei. O Consolador é o Espírito da lei, o Espírito da verdade. Que dele procede, esse dará testemunho de mim. Só o Espírito dá vida à letra da lei. Para refutar, lembra que eu falei que a gente ia refutar lá o camarada que vai pegar Romanos 8:2, falando que ele vive o Espírito de vida e não a lei da morte e do pecado? Olha o que Paulo escreve em Romanos 7,14. Mas bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, Paulo está falando que a lei é espiritual. Como é que algo espiritual, Wesley, pode ser morte e pecado? Então, Paulo é um esquizofrênico, né? Paulo é louco. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. E agora, a cereja do bolo, Romanos 8:2. Romanos 8:7, perdão. É a cereja do bolo. Olha o que Paulo está dizendo. Porquanto a Yetzer Hará, que ele chama, porquanto a inclinação da carne, o Yetzer Hará, é inimizade contra Deus, porque ele não quer nada de Deus, a carne não quer nada de Deus, meu irmão. Manda ele ficar até agora estudando Torá, ele não vai ficar. Ele quer levantar e quer beber goró lá fora. Pois, ao Yetzer Hará, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, aquele que é inclinado à carne, ele não se sujeita à lei de Deus. E aquele que é inclinado ao Espírito? Se aquele que é inclinado à carne não é sujeito à lei de Deus, qual que é o oposto? O inclinado ao Espírito, o Yetzer Hatov. Aquele que é inclinado ao Espírito, ele é o quê? Sujeito à lei de Deus. Ponto.
Então, para mim, um camarada que tem aversão à lei de Deus, ele está na inclinação da carne, ele não está na inclinação do espírito, não. Porque Paulo está dizendo aqui que aquele que é da inclinação do espírito, ele é sujeito à lei de Deus. E é só o Espírito de Deus que dá vida à letra da lei. Se o camarada não andar pelo Espírito, ele vira legalista, ponto. Yeshua e o Espírito da lei, gente. Isso aqui, me perdoe, mas eu não tinha como não falar isso aqui. Não tem como. Porque o que Yeshua fez aqui foi aplicar o Espírito da lei, gente. Irmã Cristina citou aí um texto fantástico, Mateus 23, mas tem em Mateus capítulo 5. O que Yeshua está fazendo no Mateus capítulo 5 é aplicando o Espírito da lei, ponto. Aí eu vou dar só um exemplo, que ele fez vários aqui, peguei só um. Olha o que ele diz, Mateus 5, 38, 42. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, lex talionis? A lei da retaliação? Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Esse dar a outra face aqui, vamos abrir um parêntese, porque esse dar outra face aqui está ensinando muito cristão a ser besta. Tem muita gente que interpreta, não, se o cara começar a bater em você, deixa ele te espancar, porque Jesus mandou dar outra face. Não é isso que Jesus falou, não. Yeshua jamais ia falar um negócio desse. Dar a outra face é o quê? A pessoa, quando quer te humilhar, aqui a expressão é humilhação. Quando a pessoa te dá um tapa na cara, pá! O tapa na cara é para te humilhar. Ou seja, Yeshua está dizendo, quando você vê que a pessoa quer te humilhar, esse dar a outra face, deixa ela tentar te humilhar. Ela está tentando te humilhar? Não retribui na mesma moeda, não. Você viu que ela está tentando te humilhar? Dê outra face. É no sentido de humilhação. Você está vendo que ela quer te humilhar? Deixa ela te humilhar. Dê outra face. E ele está citando aqui Lamentações de Jeremias, tá? Ele está citando aqui Lamentações de Jeremias. Yeshua não tirou nada de debaixo do sovaco. Se você tiver aí, Tina, fácil, qual o texto que ele cita de Lamentações, que agora me fugiu a memória. Mas ele está citando aqui Lamentações. E aplicando no seu Sermão da Montanha. Como é que está aí? Deve ser. Muito provavelmente, Lamentações. Quem tiver mais rápido aí, Lamentações 3:30. Quem achar primeiro, lê para a gente. Porque o número dos meus ouvintes aqui só está diminuindo, gente. O povo não está aguentando. Vamos lá. Lamentações 3:30. Dê a sua face, o que o fere, parte de afronta. Pronto. Dê a sua face ao que te fere, farta-se de sua afronta. Está querendo te humilhar? Deixa. Minha vingança, diz o Senhor. Você não pode ser aquele, não, pastor, eu não aceito, eu não levo desaforo para casa. Você tem que aprender muito com Yeshua. Tem que aprender muito com Yeshua. Vai ter hora que você tem que levar o desaforo para casa, se você é discípulo de Yeshua. E olha, agora uma lei que Yeshua está aplicando para os dias da época dele. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Porque na época de Yeshua tinha uma lei romana que permitia um romano pegar um judeu
e usar o serviço dele por 24 horas. Aleatoriamente. Hoje você vai me servir hoje. Era a lei romana. E aí Yeshua está falando, se ele te fizer obrigar a andar 1 milha, anda 2. Mostra para ele que você está acima. O espírito da lei, segundo Yeshua, é você ir além do mandamento, gente. Anote isso aí. Espírito da lei é igual ir além do mandamento. Porque a letra da lei é não. Eu vou dar um outro exemplo para ficar claro. Funcionário medíocre. O que é um funcionário medíocre, Wesley? Você vai contratar alguém lá, aí você vai ver que o funcionário é medíocre. O que é um funcionário medíocre? Qual que é o meu horário, Wesley? Não, é de 8 às 18. Ok. Aí você está atendendo um cliente, você vê que vai passar 18h10. O funcionário fala, não, meu horário é até 18, tchau. E vai embora e deixa você terminando o serviço sozinho. O que é isso? Funcionário medíocre. Ele foi ilegal? Não. Qual que é o horário dele? 8 às 18. Só que ele foi na letra da lei. Entendeu? Não. Se o meu horário é de 8 às 18, eu fico de 8 às 18. Isso é o medíocre. Isso é o servo de Deus medíocre. Qual que é o mandamento? É o dízimo. Dízimo é o quê? 10ª parte. Então eu vou dar só 10%. Nem 1 centavo a mais. Isso é medíocre. Não, já tem que dar 10%? Eu vou dar mais dinheiro? Já tem que dar o dízimo. Aí pastor pede dinheiro para comprar retroprojetor novo. Aí pastor pede mais dinheiro para reformar o banheiro. Pastor pede mais dinheiro para consertar o microfone. Não, já dou o dízimo, já. É o medíocre. Isso é o medíocre. Ele só vai... Não, é isso aí. Ele não vai além. E o que Yeshua ensina é, vai além. Ele pediu para você andar 1 milha, anda 2. Ele tentou te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Oferece a esquerda. Farta-se de injúria. Mostra que você está acima da humilhação. Ou seja, Yeshua está falando, ô meu camarada, você está tentando me humilhar, mas isso aí não me humilha, não. Bater com a outra face. Você está tentando me humilhar, eu estou acima disso. Ô meu amigo. Aí você amargou o bico, você veio em cima da pessoa errada. Eu estou muito acima disso, de retribuir a você na sua mesma moeda. Você vai achar muita gente assim, que vai tentar te humilhar, principalmente quem tem mais dinheiro que você. Não, mas que serviço porco que você fez aqui, rapaz? E não sei o quê. Você está achando ruim? Toma então, não paga então, já que você está... Você está acima disso. Você está acima. É o que Yeshua está dizendo. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então você viu que o camarada vai precisar da sua ajuda, Wesley? Ih, rapaz, vem lá fulano. Ele vai pedir eu para ajudar ele. Deixa eu fugir aqui agora. E Yeshua está falando, não foge não. Não dê as costas para ele, não. Dê ajuda. Dê ajuda. Você está procurando você, ajuda ele. Ajude. Então, o que o espírito da lei é, vá além do mandamento. Mas não no sentido que a Tina citou aqui, Mateus 23, 23. O cara querendo dar o dízimo do coentro, da hortelã, das especiarias que não precisava, mas esquecendo o principal do mandamento, que é a fidelidade, que é a justiça e a misericórdia. Não pode. Eu tive que colocar isso aqui para você entender. Olha o que diz Deuteronômio 6, 17 e 18. Diligentemente guardareis os mandamentos. Diligentemente aqui é guardar com zelo, tá? Diligência é fazer rápido e fazer com excelência. Dá o melhor.
O Eterno falou, faça. Não pensa não, não pestaneja não, já faz. E faz com excelência, dê o seu melhor. Aprenda isso. Então, mandamento, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os teus edut, os seus testemunhos e os seus hukim, os seus estatutos, que te tem mandado. Então, você tem que guardar os mandamentos, mitzvot, os edut e os hukim, as 3 classes aqui de mandamentos, ou seja, guarda toda a Torá. E guarda com diligência, que é o quê? Faz rápido, depressa e com excelência. Já é suficiente, né? Mas aí vem o versículo 18. E o aditivo aí. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Mas peraí, velho. Já mandou fazer tudo e ainda tem um mandamento a mais aqui, ó. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, o qual jurou dar o Senhor, o qual o Senhor jurou dar a teus pais. Moshe Grilá, em Reflexões da Torá. Gente, por favor, compre esse livro. Por favor, compre esse livro. Esse livro é fantástico. Você vai ver pastor citar sempre ele. Olha o que Moshe Grilá, comentando essa paraxá, e esse versículo ele diz, a paraxá desse versículo. Estas palavras aparentemente vêm dizer que tudo aquilo que foi mencionado anteriormente, que é o versículo 17, guarde todos os mandamentos, ainda não era propriamente o bom e o justo. O que seria então este bom e justo, que nem mesmo esta ampla estrutura de leis alcançou? Porque aqui ele citou mitzvot, edut e hukim. Ele citou as 3 classes de mandamentos que existem na Torá. Ou seja, guarde todos os mandamentos. E de que forma? Com diligência, rápido e com excelência. E aí depois o Eterno diz, e faça o que é bom e justo. E aí Moshe Grilá fala, o que é? O que seria então esse bom e justo, que nem mesmo essa ampla estrutura de leis alcançou? E aí, para a gente fechar agora, a lei que está acima da lei. E aí nós vamos citar Rashi, de acordo com o Talmud, ele explicando esse versículo. O que ele diz? O que é o bom e o justo aqui que o Eterno está pedindo? É a conciliação, a flexibilidade. Você não pode ser ferro e fogo, não. Olho por olho, dente por dente, não. Você tem que ser flexível, porque o Eterno é flexível. A flexibilidade na adoção de medidas. Uma conduta que vai além do sentido literal e estrito da lei. Vou repetir o final. Uma conduta que vai além do sentido literal e estrito da lei. É o que Yeshua ensinou em Mateus capítulo 5. A nós irmos além da conduta e do sentido literal e estrito da lei. Isso é o espírito da lei. E só pode viver o espírito da lei quem tem o espírito da verdade, que é o espírito de Deus, que é o espírito de Yeshua, que é o Espírito Santo. Somente assim nós conseguimos viver a lei que está acima da lei. A lei que está acima da Torá, da letra da lei. Amém, irmãos? Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o nosso próximo estudo da Paraxá. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.